Mas antes eu quero trazer aqui números do treinador do Flamengo, que chegou ao 12º jogo. São 12 jogos de Vitor Pereira, 7 vitórias, 4 derrotas. Uma derrota para o Palmeiras, uma derrota para o Al Hilal, uma derrota para o Del Valle e agora uma derrota para o Vasco. 61% de aproveitamento, 25 gols marcados, 13 gols sofridos, perdeu a chance de vencer a Taça Guanabara de forma antecipada, perdeu os títulos da Supercopa e da Recopa e terceiro lugar no Mundial de Clubes. Porém, o treinador aprovou a atuação do Flamengo mesmo com derrota no clássico diante do Vasco. O Vitor Pereira disse o seguinte na coletiva: não podemos controlar os resultados, mas podemos controlar o trabalho. Vi um time unido, que pressionou e propôs o jogo quase o tempo todo, empurrou o adversário e criou um grande volume de jogo. O trabalho no dia a dia é o que controlamos. Vi a equipe dar tudo do primeiro ao último minuto. Isso, como treinador, é o mais importante para mim. E disse mais: vocês dizem dos últimos resultados? Os últimos, antes do Vasco, foram 2 vitórias contra Botafogo e Del Valle, certo? O que eu posso dizer é que há um compromisso dentro do clube entre equipe técnica, diretores e todo o elenco. Vejo todo mundo trabalhando muito, todos os dias, para fazer as coisas como devem ser feitas no jogo. A permanência do técnico Vitor Pereira já passa a ser algo insustentável. Conversei com algumas pessoas e realmente o clima é muito ruim, mesmo com a proteção de alguns atletas. Mais do que a sequência de resultados ruins, a ausência de ideias após 3 meses de trabalho é algo inaceitável. O Flamengo não tem variação, não tem velocidade e, em determinados momentos, vira um time que perde o controle dentro de campo. Uma frase que chamou muita atenção na coletiva de ontem do técnico Vitor Pereira foi a seguinte: hoje não temos nada do que nos envergonhar. O sentimento é que estamos no caminho certo. O português, quando vira e fala isso após uma derrota para o Vasco, e os números são incríveis, dos últimos 20 jogos contra o Vasco, ou seja, os últimos 20 Flamengo e Vasco, o Flamengo havia perdido um único jogo. E agora, com o Vitor Pereira, voltou a perder para o Vasco. E perdeu também a invencibilidade do Campeonato Carioca. O Flamengo de Vitor Pereira não joga bem, obviamente, e acumula muitos fracassos e resultados. Agora, uma frase dessa, dentro de um contexto, potencializa tudo de ruim que está acontecendo hoje dentro do Flamengo. Ele mostra não conhecer o Flamengo, não conhecer aí o rival, o Vasco da Gama. No Corinthians, ele, se não me engano, ganhou apenas um clássico de todos disputados com o Corinthians. Então, realmente, essa frase não caiu bem, fez a gente relembrar do Abel Braga, que perder é normal, entre outras frases. A gente continua aqui porque o Vitor Pereira pode ter sim a sua culpa, mas não é o principal culpado, né? Por quê? A gente vê um Flamengo mal fisicamente, tecnicamente pior e sem psicológico, né? Os jogadores dentro de campo, um certo comodismo. A gente precisa ter uma renovação nessa equipe. Tem uns 4 ou 5 jogadores aí ou mais que não merecem a titularidade. É preciso renovação. Os garotos estão aí pedindo passagem e o treinador é quem comanda. O treinador precisa ter pulso para barrar certos medalhões e colocar aí a garotada que já está pedindo passagem há um tempo. É só ver aí o retrospecto recente do Flamengo com o time alternativo. O último contra o Botafogo, por exemplo, os garotos deram a vida em campo. Então tem que botar quem está lá para honrar o manto, comprometimento. Se o jogador está acomodado, precisa de uma chacoalhada e o departamento de futebol não age, porque essa é a verdade. O departamento de futebol tem que agir na hora da crise, na hora do caos. E aí não age, o treinador tem que ter pulso para barrar e fazer aí as mudanças necessárias. Além de carências importantes no elenco, não chegou grandes contratações para a sequência da temporada, apenas Gerson, 60 dias que o time simplesmente não engrena, férias alongadas, parece que o time não tem alma, joga uma partida pior do que a outra. É um desastre o planejamento da temporada 2023. E mais, o técnico Vitor Pereira tem
confidenciado a pessoas próximas o seu incômodo por não ter recebido reforços que pediu para a diretoria no início da temporada. Foi prometido ao técnico um lateral direito, um volante e um ponta-direita. Até agora não chegou ninguém. O português se queixa da demora e tem dúvidas se será atendido. Os problemas continuam para o treinador do Flamengo. Thiago Maia, Davi Luiz e Gerson deixaram o jogo sentindo dores. O Thiago Maia é que tem a situação pior. Ele foi substituído no intervalo por conta de um trauma no pé esquerdo. Deixou o Maracanã com o pé imobilizado. Já Davi Luiz foi sacado por Vitor Pereira. Nos minutos finais, saiu do estádio mancando. Um outro atleta que também se queixou de dores e saiu com o pé, o tornozelo inchado, até parou para atender os jornalistas na zona mista, foi o meia Gerson. O Flamengo ainda não informou qualquer problema sobre a situação do Davi Luiz, mas o trio será reavaliado pelo departamento médico nesta segunda-feira no Ninho do Urubu. Lembrando que o Flamengo basta um empate contra o Fluminense para conquistar a Taça Guanabara no próximo jogo. Fla-Flu, Maracanã, diz aí se você está confiante no Flamengo, se você está confiante no primeiro título da temporada. Olha, o técnico Vitor Pereira ganhou mais 2 problemas para escalar o Flamengo contra o Fluminense no jogo decisivo de quarta-feira, jogo que vale o título da Taça Guanabara. Para o Flamengo, o empate dá o título. O Fluminense precisa vencer o Flamengo. E o técnico Vitor Pereira não contará com 2 atletas. O Flamengo acabou de divulgar nas suas redes sociais que o atleta Thiago Maia realizou exames que diagnosticaram uma entorse no tornozelo esquerdo. Caramba, forças aí, melhoras aí para o Thiago Maia, que já iniciou o tratamento. O zagueiro Davi Luiz sofreu um trauma no joelho direito, também iniciou o tratamento. O departamento médico do clube não divulgou o prazo de recuperação. Em relação ao atacante Pedro, ele continua tratando das dores musculares. Então vamos acompanhar aí como é que vai ser essa movimentação na montagem, né, do time titular para esse jogo decisivo contra o Fluminense. Hoje é segunda, o jogo é dia 8, então só tem aí a terça-feira e um pouquinho da quarta para se recuperar para esse duelo. Mas, de qualquer forma, o Thiago Maia e o Davi Luiz, lesionados, eles não vão participar das atividades, né, que vão preparar o time do Flamengo para a decisão de quarta-feira. Bom, vamos falar aqui de mercado da bola, porque teve uma informação hoje que viralizou. Com poucos minutos no Flamengo, nesta temporada de 2023, o Bahia está de olho na contratação do Marinho. Isso mesmo, a informação veio inicialmente da rádio Itapuã e foi confirmada essa informação. Olha, já houve um interesse do clube baiano no jogador de 32 anos no início da temporada, mas as conversas ganharam força nos últimos dias. Em 2022, o Flamengo pagou cerca de 1 milhão e 300 mil dólares, cerca de 7 milhões de reais, pela contratação de Marinho, que tem vínculo aí com o Flamengo até o fim de 2023. Considerado o rei da América em 2020, quando atuava pelo Santos, Marinho não vem sendo escalado na sua posição de origem no Flamengo e sequer foi a campo no último jogo, clássico agora contra o Vasco. O jovem Matheus Gonçalves vem furando a fila, né, e vem sendo mais aproveitado até do que o Marinho ali pela ponta direita. O Vitor Pereira deixou claro que quer um jogador para aquela posição ali, um jogador que atue na ponta, mais precisamente o lado direito, que é a posição do Marinho. O Flamengo não deve dificultar a saída desse atleta, mas tem que compensar para o clube que gastou aí 7 milhões nele. E o Flamengo segue também negociando com o Santos a contratação do Ângelo, que é um jogador que faz também os lados do campo. Bom, Bahia classificado para a segunda fase do Campeonato Baiano, mas em situação delicada na Copa do Nordeste, busca reforçar aí o seu elenco. Agora é o Bahia City, né? Com a SAF que chegou lá do Grupo City. E aí o Bahia quer a contratação do Marinho para esse início de temporada. Bom, a gente falou de Santos e também do Ângelo.
o Santos está preparando a venda do Ângelo e espera receber a proposta oficial do Flamengo durante essa semana, né? Hoje aí é segunda-feira, então o Santos conta aí com essa proposta, né? O clube discute aí entre os membros do comitê de gestão a possibilidade de vender o atleta de 18 anos. O Santos espera então que o Flamengo ofereça cerca de 14 milhões de euros, cerca de 77 milhões de reais para vender aí o Ângelo. O Peixe quer ficar com pelo menos 20% dos direitos econômicos do jogador para negociá-lo, já que assim poderia lucrar ainda mais com uma venda futura. O que a gente tem de informação até o momento é que o Flamengo deseja pagar 13 milhões de euros e não 14 como o Santos quer receber. 13 milhões de euros, daí pouco mais de 72 milhões de reais. O Santos pedindo 14 milhões de euros, o Santos pedindo 77 milhões de reais e o Flamengo chegando até 72 milhões de reais. A diferença é pouca, né? Esse é o único entrave. As conversas estão acontecendo entre os clubes. Flamengo conversando com o Santos. Por enquanto, a conversa tem sido realizada nos últimos dias entre os dois clubes e aí o Santos acredita que o Flamengo enviará a proposta oficial nesta semana, não passa dessa semana. Se o Santos aceitar aí a possível oferta do Flamengo, quem cuida da carreira do Ângelo precisará, para que a transação avance, concordar com os termos da negociação e depois discutir pontos com o rubro-negro. O negócio não é simples, por envolver aí uma das joias, né, das categorias de base do Santos, mas nos bastidores o clube já passa a considerar a negociação nos valores conversados nos últimos dias com o Flamengo.